Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a análise estática comparativa de modelos de função geral. Veremos agora as regras para o cálculo de diferenciais. Vimos que uma forma prática e direta de calcular a diferencial de uma função como y é igual a f de x1, x2 é calculando as derivadas parciais e multiplicando pela diferencial da variável exógena correspondente. No entanto, também é possível aplicar regras para obter a diferencial. Se considerarmos k como uma constante e que u e v sejam funções das variáveis x1 e x2, então as seguintes regras são aplicáveis. Regra 1. A diferencial de uma constante é zero. Regra 2. A diferencial de uma função potência com constante multiplicativa é igual à sua derivada vezes a diferencial da variável exógena. Regra 3. A diferencial da soma-diferença de duas funções é igual à soma-diferença das diferenciais de cada função. Regra 4. A diferencial do produto de duas funções como u vezes v é igual à soma de v vezes a diferencial de u com u vezes a diferencial de v. Regra 5. A diferencial do quociente de duas funções como u dividido por v é igual à diferença de v vezes a diferencial de u com u vezes a diferencial de v dividido por v ao quadrado. A regra 6 é uma extensão da regra 3. A regra 7 é uma extensão da regra 4. Assim como nas regras de derivada, as regras de diferenciais buscam separar as funções até que possam ser aplicadas as regras 1 e 2, as mais simples. Vejamos alguns exemplos. O primeiro pede que se calcule a diferencial total da função y igual a 5x1 ao quadrado mais 3x2. Faremos da forma direta, ou seja, calculando as derivadas parciais, e depois usaremos as regras de diferenciais para mostrar que os procedimentos geram o mesmo resultado. Como a função é a soma de dois termos, podemos usar a regra da soma-diferença para calcular as derivadas parciais. f1, a derivada parcial da função com relação a x1, é igual a 10x1, e f2, a derivada parcial da função com relação a x2, é igual a 3. Dessa forma, sabemos agora a variação total de y, dadas todas as fontes de variação. Agora, usaremos as regras de diferenciação para obter a diferencial total de y. Como as regras estão expressas em termos de u e v, chamaremos u de 5x1 ao quadrado e v de 3x2. Isso fará com que identifiquemos a função como u mais v e podemos aplicar a regra 3 de diferenciais. Agora temos de calcular a diferencial de 5x1 ao quadrado e somar com a diferencial de 3x2. Podemos então aplicar a regra 2 para obter as diferenciais de 5x1 ao quadrado, que será igual a 10x1 dx1, e de 3x2, que será igual a 3 dx2. Finalmente, chegamos ao mesmo resultado. Vejamos agora um exemplo mais complexo, o da função y igual a x1 mais x2 dividido por 2x1 ao quadrado. Primeiro faremos da forma direta, ou seja, calculando as derivadas parciais e depois usaremos as regras de diferenciais. Como a função é a divisão de dois termos, podemos usar a regra do quociente para calcular as derivadas parciais. Resolvendo, a derivada parcial da função em relação a x1 é igual a menos x1 mais 2x2 dividido por 2x1 ao cubo, e a derivada parcial da função em relação a x2 é igual a 1 sobre 2x1 ao quadrado. Dessa forma, sabemos agora a variação total de y dada todas as fontes de variação. Agora usaremos as regras de diferenciação para obter a diferencial total de y. Como as regras estão expressas em termos de u e v, chamaremos u igual a x1 mais x2 e v igual a 2x1 ao quadrado. Isso fará com que identifiquemos a função como u dividido por v, e podemos aplicar a regra 5 de diferenciais. Observe todos os elementos da regra de diferenciais, a diferencial de u, a diferencial de v e o v ao quadrado. Lembre-se de que temos que aplicar as regras até podermos aplicar as regras 1 e 2. Usaremos agora a regra 3 para calcular a diferencial de x1 mais x2 e a regra 2 para calcular a diferencial de 2x1 ao quadrado. Agora não temos mais regras a aplicar.
Basta resolver a equação para chegar no mesmo resultado que da forma direta. Essas, portanto, são as regras que podemos utilizar para encontrar a diferencial total de uma função. Mas você pode usar a forma direta se preferir. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 16 e até a próxima aula.